bom dia. Ô filho, vem aqui rapidinho. Os irmãos, como é que tá grande aí? Tem uns que estão falando que estão se sentindo mais velhos, vendo o nosso filho desse tamanho. Estão vendo o processo todo, desde a barriga. Tem gente que conheceu a gente desde a barriga aqui, né, filho? E agora está com 16 anos. Tira a máscara só um pouquinho para o pessoal ver como é que você está. Ah, esse é o Nicolas. Né, filho? Ontem ele esteve aqui com os jovens. Foi maravilhoso, né, filho? Que bom. Obrigado, filhão. Pode sentar. A não ser que você queira falar alguma coisa. Sim. Agora, gente, todos vocês acompanharam minha situação, né? Graças a Deus, estou aqui para agradecer a todos vocês que oraram por nós. Eu fiz a cirurgia. Deixa eu ver se dá para ficar assim um pouquinho sem óculos. Mas, graças a Deus, cirurgia de catarata. Eu fiz o segundo olho agora. E obrigado, irmãos, por nos ajudar, cooperar conosco, orar por nós. E como é que é bom enxergar. Nunca pensava que falta de um olho a falta de um olho era tão grave. Porque eu batia sempre esse lado, né? Então, era meio desconjuntado esse lado aqui. Então, quando faz a cirurgia, é um brilho. Vocês estão brilhantes. E da glória do Senhor também. Irmãos, mas muito obrigada. Essa é uma das coisas que eu precisava agradecer vocês. Estou no processo de recuperação e ainda eu preciso do óculos, né, de sol. Mas antes da gente falar mais um pouquinho, eu gostaria de a gente apresentar um pouco do que a gente tem feito, o nosso projeto que a gente iniciou em 2020, né, final de 2019. Começamos com a pandemia. Mas a gente quer apresentar um pouquinho para vocês, como a gente não esteve aqui com vocês o ano passado. Tá certo, querido? Valeu. Espera aí.
Amém. Esse é um pouquinho do nosso projeto que a gente tem trabalhado lá no Minas Gerais, em Contagem. Tem sido, graças a Deus, uma bênção. E o Senhor tem nos surpreendido com a sua graça, né? E misericórdia e bondade. E eu estava lembrando aqui o irmão dos Gideões compartilhando conosco como é importante a palavra do Senhor em todo o tempo. E é isso que nós temos feito, isso, compartilhado a palavra de Deus, essa tarefa de entregar as Bíblias, que coisa maravilhosa, é um efeito impressionante. Deus também tem falado conosco, como Jocon, a gente tem ido das praças para proclamar a palavra, irmão. Muito legal isso. Nós temos falado a palavra em praças. Né? Deus nos leva em lugares específicos para proclamar. De repente a gente lê um livro, ou a gente lê uma porcentagem da palavra em praça pública, em ambientes públicos, onde que a gente possa ler e proclamar ela. Isso é a palavra de Deus, como que ela é importante para mudar a nossa vida. E eu gostaria, irmãos, de falar para vocês que o que o Senhor tem feito tem sido tão lindo. Obrigada, querida. E a gente precisa compartilhar com vocês que, diante de todas essas coisas que têm acontecido lá, as coisas muito lindas para nós é aquele garotinho pequeno que tem uma síndrome rara. É síndrome de Pitt-Hopkins. Eu acho que é isso. Pitt-Hopkins. Aí é uma síndrome rara e lá em Minas tem umas três pessoas com esta síndrome. E sabe onde essa pessoa estava? Bem pertinho de nós ali, onde a gente trabalha na região. E nessas visitações familiares que a gente bate de casa em casa para fazer uma visita, para ler a palavra, para orar com eles, encontramos essa família com os pais completamente desacreditados de Deus, como se Deus tivesse esquecido deles. Um casal novo com um menino de, não sei se ele tem 2 anos ou 3 aninhos, mas ele só ficava deitado. E eles não tinham acompanhamento mais. Eles até chegaram a pegar um pouco de acompanhamento para ajudar eles nessa síndrome rara, que ninguém sabia como ajudá-los. E aí chegou um tempo que eles não tinham mais nenhum acompanhamento. E nessa das visitações, nós temos uma missionária fisioterapeuta que ficou conosco esse ano e nos ajudou lá no projeto. E nisso ela começou, ela transmitiu a palavra de Deus, orou com esses pais, renovou a fé deles, falou, traz lá no nosso projeto que nós vamos trabalhar com o seu bebê, né, com sua criança. Então ele só ficava deitado. E, irmãos, durante alguns meses deste ano, essa criança já senta e já começou a firmar as perninhas. Então, assim, é uma coisa que para eles era impossível. E eles nos mandaram um vídeo da criança já assim, quando eu vi, eu já peguei meu filho sentadinho, assim, sem segurar ele em nada. Então, assim, ela muito emocionada, e a gente tem visto o Senhor fazer coisas desse nível. Um menino de quase 10 aninhos também, que foi, a mãe teve... ele no ambiente da Cracolândia, que a gente fala lá de Minas, e ela vivia nesse ambiente, ela engravidou nesse ambiente, e nesse momento, né, que ela teve esse filho, ela tinha 3 filhos, nessa condição, essa criança chegou para nós lá no projeto. E essa criança, ela não sabia ler nada, ela era tão... com a falta de identidade, se sentindo humilhada a criança, porque tinha que ir para a escola e não sabia nada. E, irmãos, também, em pouco tempo, não sei se vocês viram aqui uma foto da é um processo, um método que a gente também utiliza lá na Jocum, que é Uniscript, é em inglês, é um método que eles criaram aí fora e veio para o Brasil. Né? Então, essa missionária está trabalhando com esse método lá. E funcionou para esse garotinho. Hoje já lê. Então, assim, sabe, a autoestima dele está super alta. E já lê. E já fala para a avó dele, que a avó hoje é a avó que cuida. A mãe se suicidou. E a avó que cuida desses 3 netos. E esse menininho já lê.
é um menino impressionante, ativo demais. E é nosso queridinho lá também do projeto, né? Porque a gente está assim, espantado com as coisas que Deus está fazendo. Mas é isso, queridos, eu quero agradecer a oportunidade, louvar a Deus por estar com vocês. A igreja está tão linda, nossa, estamos impressionados, graças a Deus e glória ao Senhor por tudo que Deus tem feito e investido aqui no meio dos irmãos, porque não é só a estrutura, mas o coração de vocês tem estado crescido no Senhor, amadurecido no Senhor, e isso que é lindo. E quero deixar com vocês algo que eu deixei até na nossa carta notícias, que a gente vai imprimir e mandar aqui para a igreja ainda. Mas fala assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, levar o evangelho é isso, estar enxertados na videira. E mais do que isso, entender que sem ele nada podemos fazer. Todos os dias, irmãos, faça do seu ordinário o extraordinário em Deus. Impressione o Senhor, queira todos os dias impressionar o Senhor na sua vida. Esteja enxertado nele, esteja estimulado no Senhor todos os dias a vivenciar os milagres e a glória do Senhor. Deus os abençoe, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Esse é meu. Vou ligar para o pastor. Deu? Deu. Hoje coisa chique assim tem que acostumar. Ô, queridos, realmente é uma... Oi? Tá, tô vendo. É uma coisa assim, incrível estar com os irmãos, né? A gente não pôde ir ano que vem. Realmente, eu quero agradecer... Ano passado, viagem. Né? Calma. E assim, obrigado pelas orações, né, quem acompanhou o que Deus fez, né, o milagre de Deus na minha vida. Querido, assim, a gente vive vendo a bondade de Deus em todo o tempo. As coisas estão acontecendo, na verdade. Mas Deus, Ele continua sendo Deus. Né? E quando eu estava pensando no que eu ia falar, né, eu tinha entendido errado. Falei, sou eu mesmo. Né, Deus colocou uma palavra no meu coração, né, sobre Moisés. Eu convido a igreja a ler comigo Êxodo 3. Então eu vou ler uma porção e outra porçãozinha depois no quarto, mas é só para trazer aquilo o que Deus tem para nós, queridos. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa da dor dos exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor do filho de Israel chegou até a mim. Também veio a opressão com os egípcios, os que estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir lá a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal em que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus deste monte. Vamos até aqui mesmo. Senhor, obrigado, porque o Senhor está presente neste lugar, e Deus, a tua presença é agradável.
Continua, Senhor, nos ministrando, falando conosco e colocando o que está no teu coração, Pai. Queremos ouvir a tua voz, continuar ouvindo em nome de Jesus. Amém. Querido, eu passei por uma experiência assim meio desagradável, né? Sabe aquelas coisas que a gente acredita que não acontecem com a gente? A gente até vê acontecendo na vida dos outros, mas eu penso, não, está muito longe da minha realidade, né? Um dia eu cheguei para a Silvana e comecei a sentir um incômodo aqui, sabe? Um incômodozinho assim na pele. E eu falei assim, nossa, Silvana, eu acho que encravei, é um pelo encravado, né? Sabe quando fica inflamado? Aí, normal. E esse pelo começou a incomodar, sabe? O pelo foi incomodando. Eu falei, Silvana, estranho, está doendo, né? Aí eu falei assim, vou espremer, né? Assim, brasileiro, né? Exprimi, o negócio não saía, sabe? Doeu e não saía. Eu falei, Silvana, tem algo estranho nesse negócio, não é pelo encravado, não. E eu falei assim, né? Tudo bem. Só que eu comecei a sentir pontadas. Sabe que as ferroadas lá dentro? A ponto de madrugada eu acordar porque as ferroadas estavam... Eu falei, eu não acredito que tem uma coisa lá dentro. Gente, eu tinha escutado isso na vida de outras pessoas. Até em programa eu vi esse negócio. Eu falei assim, eu não acredito que tem uma coisa lá dentro me comendo. Daí eu falei, Jesus, como é que esse negócio, como é que tira o negócio que está aqui? Eu sei que não é, está machucando, então não, com certeza é algo. Eu falei, Silvana, com certeza não é. Mas por que eu estou andando isso? E agora para tirar? Se espremer não sai. Gente, eu fui futucar. E eu fui vendo lá, falei, será que eu vou ter que pegar um pedaço de bacon? E vou ter que colocar, porque tinha um furinho e o negócio movia de vez em quando. Assim, eu passava a mão, sentia um negocinho. Um bacon é meio esquisito, né? Gente, eu fucei na internet. E no meio da internet alguém fala assim, não, só tampa o buraco que funciona. Aí eu fui lá, peguei tipo esparadrapo, tampei. E passei a noite inteira com o negócio tampado lá. E o bicho ferroava, e eu fiquei lá. De manhã cedo, eu fui ver o que tinha acontecido. Tirei, não ferroava mais, estava lá. Aí na hora que eu exprimi, querido, já sabe o que saiu, né? O meu grama é um berne. O bichinho já estava até com aquele espelhinho preto. Gente, eu escutava isso. Você ouve essas coisas, mas você nunca acha que vai acontecer. Não sei como, não tenho ideia, não sei te explicar. Aconteceu. É no meio do mato, mas nunca tinha, gente, tantos anos para acontecer. Mas o que eu quero dizer, a minha solução surgiu da experiência de alguém que viveu aquilo. Que disse para mim, é simples. Alguém que passou por um processo, e naquele processo ele me deu resposta. Muitas vezes a gente tem até vergonha, né? Talvez fosse outra pessoa, não contaria jamais isso em público. Mas o que eu quero dizer para você, é algo que pode acontecer. E se pode acontecer, também existe uma solução fácil. O que eu sabia, queridos, era só que tinha que ir no médico. Eu fui com um gringo e abriu, foi uma cirurgia. Eu falei, meu Deus, não vou fazer cirurgia por causa de um bicho desse. Mas eu também ouvi do bacon, mas o bacon é meio nojento, não vou usar bacon. Nada que acontece na nossa vida, mesmo as coisas ruins, queridos, é para ser oculta e escondida. Porque Deus usa a nossa história, Ele usa a nossa experiência para transformar vidas de pessoas. O erro nosso é que muitas vezes a gente quer esconder. Se você vai ver Moisés aqui, Moisés talvez onde ele estava vivendo, ele estava fugindo de um passado. Ele cresceu no Egito. Quem sabe a história, o faraó queria matar as crianças,
E a mãe de Moisés colocou ele no cesto, todo mundo sabe essa história, né? Só para quem por acaso não lembra da história, colocou no rio, que chegou aonde a filha de Faraó tomava banho. E Moisés cresceu como sendo filho da filha de Faraó. Ele cresceu aonde? No palácio. Ele conheceu sabendo como se mover dentro de uma realidade egípcia. Ele tinha o conhecimento, provavelmente ele estudou nas melhores, né, se pode falar escolas, digo na escola, mas nos melhores mestres, sei lá, saberia a palavra exata agora. Ele cresceu sabendo. Ele tinha ideia de todo aquele império. Então, ele tinha uma história. Só que a Bíblia diz que quando ele cresceu, ele se negou a ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele sabia que ele era hebreu. E por causa disso, na tentativa de ajudar o seu povo, ele acabou matando um egípcio. E ele acabou fugindo. E nessa fuga, é como que ele deixa para trás um passado. É como que ele esconde aquele passado. Eu não quero saber, eu sei o que eu sou, mas eu quero fazer de conta que nunca existiu. O que ele vira? Pastor. Gente, é uma queda, né? Assim, palácio, conhecimento da época, os melhores, um império, no deserto, cuidando de ovelhas. Só que Deus sabia que Moisés, por causa da sua história, ele era a pessoa perfeita para esse trabalho. Ele poderia usar outro? Poderia. Só que ele tinha as características. Ontem eu estava conversando com o pastor Renato. Deus sempre na história usou pessoas, e você pode ver, pessoas que tinham habilidades, que tinham experiência, ou que tinham zelo, né? Quando você vê Paulo, quem foi Paulo? Jesus, quando viu Paulo, falou assim: eu preciso desse homem, porque ele era zeloso, intenso. E a Bíblia fala que quando ele conheceu a verdade, ele entendeu que tudo que ele fazia estava errado. Paulo era o que? Cidadão romano. Ele também era judeu. E um judeu praticante, fariseu. E quando ele encontra Jesus, Paulo descobre: epa, tudo isso não é nada. Ele fala: eu considero tudo isso como refúgio, como lixo, diante de quem Jesus era. Só que também ele entendia que todo esse conhecimento, toda essa intensidade era necessário para que ele fizesse o que ele fez. Quem é você na sua história? Quem é você? Aonde a tua história te levou? Se for perguntar aqui, gente, ninguém aqui teve uma história de mar de rosa. Pelo menos eu não acredito. Pode até ser que tenha, vai saber, né? Mas a nossa vida é cheia de quê? De coisas boas e coisas ruins, decepções, tristezas. São esses caminhos. Só que o que ele agregou em você? Eu estava conversando com uma mulher, e a gente conversando com ela, e ela aceitou Jesus e se converteu, estava muito feliz. E a gente começou a falar de outras coisas, e quando entrou no casamento, ela falou assim: não, sobre esse assunto eu não converso. Isso aí é uma página fechada. Eu não gosto de conversar sobre isso. Está lá no... E ela falou assim: eu tenho até vergonha disso aí. Você não pode abandonar seu passado. Porque é no teu passado que a glória do Senhor se manifestou. Quem eu sou hoje está envolvido em muitas histórias.
coisas boas, coisas ruins, mas essas coisas também agregaram em mim talentos, posições, me deram oportunidades. E se tem coisa que eu posso fazer hoje, né? Eu falo para o meu filho até ontem ele compartilhou com os jovens, que eu achei incrível, né? Gente, eu sou de uma família de pessoas tímidas, extremamente tímidas, de abaixar a cabeça. Eu não sou a pessoa para estar neste lugar. Só que o Senhor, Ele transformou. Então, quando eu olho que Deus, Ele me achou lá em Vitória da Conquista, atrás de um balcão, inseguro, medroso. E eu pergunto, gente, que Ele teve um trabalhão para mexer comigo. Que eu tinha uma carga histórica complicada, eu sempre desejava morrer. Gente, era uma coisa absurda. Tudo de ruim aconteceu, eu queria me matar, eu só não me matava por causa da Bíblia. Porque eu sabia, eu não quero ir para o inferno, aí eu mudava de assunto. E Jesus, Ele entra nessa história esquisita da minha vida e Ele me mostra o meu valor. E Ele me cura e me torna um homem novo. E tudo, gente, quantas pessoas na vida eu encontrei parecida comigo? Que estava vivendo a minha história. E que eu pude dizer para ela assim, olha, a esperança. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu lembro que estava fazendo um trabalho, um evangelismo de carnaval, né? Estava tendo um lugar fechado ali, a gente ficava do lado de fora, pegando as pessoas. E eu comecei a conversar com um jovem. E eu estou falando sobre, né, a palavra para ele. E ele chegou para mim, depois de um certo tempo de conversa. E ele falou assim, olha, para mim não tem solução. Automaticamente eu falei, não, tem solução. Ele falou assim, não, no meu caso não tem solução. E eu, tem solução. E ele dizia, você não entende a minha história, não tem solução. E eu comecei, falei assim, quando esse assunto é assim, eu já sei mais ou menos onde está andando. E ele fala, eu cresci na igreja. E Deus não resolveu a minha situação. Aí eu falei, confirmou o que eu estava pensando. E eu falei assim, você acredita na palavra? Você acredita. Você acredita em Deus? Acredito. Mas ele fala, mas não tem solução para mim. Aí ele já estava chorando. Resumindo, ele tinha tendência homossexual. E ele ficou na igreja na expectativa que isso fosse arrancado. E não parou. E na mente dele é como assim, não tem jeito. E sabe que na mente dele, como ele acreditava na Bíblia, ele sabia que ele ia para o inferno. Então ele ficou neste mundo. Nem vai para frente, nem vai para trás, vivendo uma vida desgraçada. E eu falei para ele assim, olha, tem solução. Você quer saber? Deus é tão bom, querido, que naquela época tinha um rapaz do nosso grupo que era ex-homossexual. Eu pensei, espera um momentinho, fui lá buscar o rapaz. E ele chegou para ele e falou assim, contou a história. O cara tinha uma vida horrível. Você não imagina que aquele cara, de repente, ele era um homem transformado. E chegou para ele e falou assim, olha, eu era como você, eu era pior do que você. Eu estou mudado. Não é fácil, não é uma vara de condão, porque qual é o problema? Muitas vezes a gente vende a solução como se fosse uma vara de condão. Não é. Tem situação que vai exigir esforço, tem história que vai exigir de nós posicionamento. Eu tenho que perseverar, eu tenho que mudar. E a gente não sabe por que Deus faz isso, mas Ele nos conhece. Queridos, eu tive amigos que saíram do crack através de uma oração. E você não tem explicação. Por outro lado, eu tenho muitos amigos que saíram do crack, sabe como? Ralando em casa de recuperação,
chorando, lendo a Bíblia de madrugada, clamando ao Senhor toda vez que vinha aquele desejo de retornar. Por que Deus faz essa separação? Não sei, mas Deus trabalha em cada um em caminhos diferentes, para chegar no mesmo objetivo, a glória dele se manifestar. Mas tem a história. Se Ele te deu uma história, se as suas escolhas te levou para uma história, e Deus, Ele te alcançou nessa história, Ele quer ser glorificado na tua história. Porque o que Deus fala com Moisés, Ele chama pelo nome. Ele fala: Moisés. Deus conhece, Ele sabia quem era Moisés. Ele sabia daquele passado. E Ele sabia como ele poderia ser um homem incrível na mão dele, com aquele passado. Porque o passado de Moisés era perfeito para chegar no Egito, para chegar diante de Faraó, porque ele sabia como funcionava todo aquele contexto. O teu passado é para que Deus seja glorificado, não é para ser jogado no buraco e trancado, mas que Ele seja glorificado, porque Deus é incrível. A Bíblia diz que Ele pega as coisas loucas para confundir Eles pegam aquelas que não são, para envergonhar as que são. São os caminhos de Deus. E Deus chama Moisés e traz de volta para ele: olha, o teu passado é importante. Te levou aqui, você virou pastor, você está no meio do deserto, mas eu preciso que você volte. Porque você é a pessoa que vai lhe tirar o meu povo do Egito. E Deus traz para ele: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. E agora você faz parte da história. Queridos, muitas vezes a gente fica olhando Deus na história dos outros. Deus na vida do pastor. Deus na vida do irmão que passou por um milagre incrível. Deus na vida... Não, Deus é o Deus e você faz parte da história. No dia que você deixou Ele entrar e mudar a tua história, Ele trouxe você para esse caminho. Não jogue fora a tua história, porque Deus, Ele quer usar a tua história para que Ele seja glorificado pela tua história também. Pelo conhecimento que você adquiriu, pelo aquilo que você estudou, pelas coisas que você, talvez, sempre assim, não vale para nada. Deus usa tudo. E Deus sabe o teu nome. E Deus, Ele primeiro, que Ele quer dizer para nós: eu sou santo. Ele fala para Moisés: olha, tira a sandália. Esse lugar aqui é santo. Reflete quem eu sou. E Deus santo, queridos, Ele poderia chegar para Moisés e falar assim: olha, cara, tu é terrível, hein? Que história mais horrível, né? Eu vou ter que fazer um trabalho. Não. Quando a gente se dispõe, Deus age em Moisés e fala: eu? A gente leu aqui: quem sou eu? Quem sou eu? Talvez você olhe a tua história e a tua história diz para você essa mesma coisa. Quem é você para falar do Evangelho? Né? Talvez o pessoal que fica falando, né, gente, vamos compartilhar, vamos, né, entregar uma Bíblia. E talvez você olha para você e você vê a tua história e fala assim: não, eu não. É a tua história que Deus quer usar. Porque Deus quis usar a história de Moisés. Deus quis usar todo aquele contexto que estava com ele, agora de uma maneira diferente. Deu um tempo terrível. E Deus fala, e Deus fala para Moisés assim, né? Resumindo, vamos lá para o final do versículo 4. Deus fala: o que você tem na mão? A gente já conhece a história. Porque ele tenta negociar com Deus. Moisés está sempre negociando, porque ele olhava para ele baseado numa história do passado. E Deus está mostrando: não, eu não quero você usar você baseado no que você foi no passado, mas eu quero usar você na tua história, naquilo que você é hoje.
naquilo que eu fiz na tua história, naquilo que eu agi no teu cérebro, no teu conhecimento, naquilo que eu coloquei no teu coração, naquilo que eu transformei, naquilo que eu mudei, até nas tuas lutas. Porque a gente está no processo. Gente, eu acredito que esse processo só acaba no céu. Posso até estar errado. Porque quando a gente acha que a gente está legal, acontece alguma coisa, a gente descobre, tá de novo, está faltando ainda uma matéria. Estou devendo ainda uma matéria, eu tenho que crescer nessa área. Porque é assim, Paulo fala, né? Passei por tantas coisas, até comentei isso ontem. Passei por tantas coisas, por naufrágio, por fome. E ele vai trazendo uma lista de desgraça. Mas ele fala que tudo aquilo, ele não alterou quem ele era. Um homem que viveu tanta coisa, passou por tanta coisa ruim, mas tudo aquilo ele conta como sendo parte do crescimento, do amadurecimento. História não é para ser jogada fora, história é para você olhar e colocar que são marcos. Naquela situação, Deus foi fiel. Ali Deus foi Deus. E você olha, tem coisa ruim? Tem, mas tem milagre. O problema nosso é que a gente fica olhando sempre para o ruim. E Moisés estava tendo essa luta, que ele olhava, quem sou eu? Você deve estar errado, deve ser outra pessoa. Não, é você que eu quero. E Deus fala, o que você tem na mão, Moisés? Ele fala, eu tenho uma vara. E Deus fala, então vai ser com isso que você tem. Com isso que a tua história te deu. Gente, ele era pastor e andava com aquela varinha. A história dele levou ele lá. Pastor de ovelha, um cara com um conhecimento amplo, perdido no deserto, cuidando de ovelha. Teve que aprender tudo de novo, porque matéria de pastor talvez não sabia de nada. Agora tinha que aprender todo aquele conhecimento. E Deus precisava disso. É isso que eu vou usar. A tua história é o que Deus quer usar. O que essa história botou na tua mão? O que você tem na mão hoje, quando você olha os seus 30 anos de história, 20 anos, 16 anos, 14 anos, o que a história te deu na tua mão? É o que ele vai usar. Talvez na mente de Moisés, ele ia ter que desfazer agora o resultado final da história. Deus fala, não, você terminou a tua história segurando um cajado. E ele fala, e é com esse cajado que eu vou glorificar o meu nome no Egito. Deus, Ele quer glorificar o nome dEle através da tua história. Então não tenha medo de falar o que Deus fez. Não tenha medo de compartilhar aquilo que aconteceu na tua vida. Não fique grampeando a tua história, não. Porque é nessa história que tem um Deus de misericórdia. É nessa história que tem um Deus de amor. É nessa história que tem um Deus que trouxe consolo. Gente, Deus consegue resolver situações que a gente pensa assim, não tem solução. E Deus chega lá com uma palavra. Né? Eu gosto muito da história de Silvana, quando o pai dela morreu. E morre no dia do aniversário. Gente, tem coisa pior. Eu era marido, eu não sabia o que falar para ela. Então olhar para Silvana e a gente repete aqui as palavras. Não, falar que Deus sabe o que faz é complicado nessa hora. Aí você fica pensando assim, bem, vamos achar uma palavra mais, né? Porque é verdade, Deus sabe, Deus não perde o controle, só que é complicado você falar quando a pessoa está com dor. E Silvana está lá, porque qual era a tristeza, querido? Ela não estava na casa dela, ela estava na minha casa. Porque eu falei para ela ir para casa primeiro, para a nossa rota, sabe? E morre antes dela chegar na casa dela. E eu falei, Jesus, como é que eu... Sabe, a gente ora. Fica lá. Silvana sai. E quando ela volta e contando para mim assim, sabe o que Deus falou para mim? Obrigado porque você me deu um presente hoje. Era o seu aniversário. Teoricamente você tinha que ganhar o presente. Mas você me deu um presente. Olha o que Deus falou para ela, você me deu o seu pai. Obrigado por isso. Queridos,
O Espírito Santo conseguiu consolar uma coisa que eu nem sabia como fazer. Nossa história, Ele está lá. Ele está com a gente. Na dor, Ele está com a gente, está lá na história. O problema é que a gente vasculha e não acha, porque a gente fica olhando para o lugar errado. Mas se a gente olhar certo, Ele está lá. E queridos, Moisés, ele chega e fala o seguinte: eu sou um homem de língua pesada. Acho que a tradução é essa, né? Há quem diga que ele era gago. Né? Aí são, especulações. Eu não vou entrar nesse mérito. E ele fala, não, arruma alguém para estar comigo. E Deus fala para ele assim: quem fez a boca do homem? E Moisés continua insistindo. E Deus fala, eu criei o mudo, eu criei o que vê, eu criei o que fala, sou eu. Se você se posicionar, é você que eu quero. E ele continuou insistindo. Aí Deus fala, tudo bem. Vamos então, plano. Gente, Deus não gosta de Deus nunca tem plano B. Mas quando a gente complica a situação, aí Deus, tudo bem, seu irmão Arão vai entrar na história. Eu falo para você, você fala para Arão. E quando eu vi isso, querido, eu fiquei tão frustrado. Eu tinha lido muitas vezes, mas nesse dia que eu li, me deu uma dor no coração. Sabe qual era o plano de Deus na história dele? Curar ele. Se ele tivesse dito, olha, eu tenho a língua pesada, mas se você foi aquele que me criou, eu vou. O desejo de Deus para Moisés é que ele fosse transformado na sua debilidade, na sua falta. E Deus, Ele quer gerar nele, Deus fica tentando gerar nele, olha tudo que você caminhou, olha quem eu sou esse. Se você se posicionar, é isso que eu quero usar a tua debilidade, eu quero usar a tua dificuldade, porque na tua dificuldade eu vou me transformar, eu vou mostrar quem eu sou. Deus ia mostrar como Deus criador que muda a língua, e Moisés ia falar, gente, fluentemente. Seja lá qual fosse o problema dele. E quando eu li isso, eu falei, Deus, me perdoa. Quantas vezes a gente perde de ver a ação de Deus, porque a gente fica insistindo na nossa debilidade. Porque Deus, Ele quer usar aquilo que nós temos na nossa história, aquilo que Ele nos deu, e Ele quer acrescentar aquilo que nos falta. O que está faltando na tua vida? O que te impede? É o medo? Insegurança? É a língua pesada? É não conhecer a Bíblia direito? Eu tive uma professora, só um pouquinho, pastor, uma professora aqui do Egito, e Deus falou para ela assim, que Deus queria usar ela numa área, e Deus falou assim, olha, eu preciso que você faça uma escola lá na Inglaterra. E ela falou assim, mas eu não falo inglês. E ela ficou confusa, porque ela não falava inglês, como é que ela vai para a Inglaterra fazer uma escola? Gente, tudo nada a ver. Mas ela guardou no coração aquilo, sem entender muito bem. E ela falou que um dia ela eu não sei se foi um sonho, ou se ela teve essa revelação, e Deus chegou para ela e falou assim, olha, me pede uma coisa. E ela fala que ela sentiu isso muito forte, Deus falando assim, me pede uma coisa. E ela falou assim, me dá um inglês. E ela disse que a partir daquele momento ela começou a falar inglês. Ela falou que ela teve que estudar o inglês agora por causa da
mática. E sabe a primeira coisa que ela fez? Ela chegou para a pessoa que trabalhava com ela e falou assim: olha, me deixa traduzir na escola. E a pessoa, não, você não tem como você traduzir a escola. Só que ela já estava falando com ela em inglês. Queridos, eu achei lindo, esse é o nosso Deus. É um Deus que acrescenta o que nos falta. Porque o objetivo dele final, sabe qual é? Ser glorificado através de você. Ser glorificado através da tua história. Ser glorificado através daquilo que é a tua dificuldade hoje. Mas Ele pede que você acredite. Porque Ele é o mesmo da história. E Ele é o mesmo que pode fazer algo revolucionário na tua vida. Talvez você se sente incapaz. Ele o faz capaz. Talvez você tenha medo da opinião dos outros. Ele vai mexer neste ponto. Quando você escolher, falar: Deus, eu estou com tudo isso ainda, mas eu vou obedecer. Moisés perdeu de receber uma cura incrível. Porque toda a história ele começou a andar agora com Arão. Mas não foi o plano original. O original era ele ser a boca de Deus. Direta, fluindo. E o plano de Deus para você é isso, que você seja a boca dele. Não importa se você hoje é um pastor. Não importa se você começou como médico e hoje você não tem nada. Não importa se você começou como nada e você hoje é alguma coisa. Onde a tua vida te leva, Ele se manifesta aí. E naquilo que Ele te deu, na tua história, Ele quer usar. E ser Deus na tua história e ser Deus na tua debilidade. Feche os teus olhos. Se você reconhece, se você sabe que você tem essas debilidades e você deseja que Deus faça um milagre, sabe, se você sente, tem desejo de você ver tudo isso como barreira, se você olha a tua história e você quer jogar a tua história no esgoto, Deus Ele quer fazer te mostrar que Ele estava nessa história, tentando alcançar você. Tentando mudar a tua vida, tentando mudar teu coração. Se você, querido, reconhece que você está sendo desafiado por Deus e você sempre esbarra nesse medo, sempre esbarra nessa insegurança, sempre se prende nessa debilidade, e você vê tanta coisa que você pode fazer com o conhecimento que você adquiriu, com a história que você tem, e você olha no final, você olha, eu só tenho uma vara, eu só tenho um pedaço de tecido, eu só tenho um livro. Mas você quer entregar isso para Ele? Levanta no teu lugar, vamos fazer uma oração. Deus, Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente, e Ele também é do futuro. A nossa identidade também tem marcas do passado, que foi transformada no nosso presente, para que a glória dele se manifeste no nosso futuro. Fala com o Pai agora. Abre o teu coração, fala com Ele. Fala assim: olha, é isso que eu tenho. É isso que a minha história me deu. É isso que eu tenho, mas eu quero que o Senhor seja Deus. Seja Deus da história. Seja Deus naquilo que eu tenho nas minhas mãos hoje. É pequeno. Eu sou só um pastor. Eu só cuido de ovelha hoje. Tanta coisa aconteceu na minha vida e eu terminei cuidando de ovelha, mas é isso que eu quero te dar. Ou talvez você fale: olha, eu não tenho nada e me falta ainda. Ele quer te dar hoje. Pai,
A gente está diante do Senhor. Obrigado porque o Senhor caminhou na nossa história. Ai de mim, se o Senhor não estivesse na história, eu teria morrido. Eu não estaria aqui hoje. Mas o Senhor entrou nessa história e o Senhor foi mudando. E eu olho para trás, eu vejo tantos milagres. O Senhor é o Deus da história. O Senhor é o Deus que vai nos mudando. O Senhor, a vida também nos muda. Mas o Senhor está ali para nos ajudar. Escuta teu povo, escuta a nossa voz, Senhor, as nossas debilidades. Senhor, as nossas inseguranças, os nossos medos. A gente olha e diz: eu não sei falar, eu não conheço o suficiente. Mas nós acreditamos, Senhor, que o Senhor pode curar tudo isso. E o Senhor pode arrancar toda a raiz de dor, de amargura, de medo, e ser glorificado, Senhor. Nós somos vasos de barro. Mas o Senhor é um Deus que é glorificado em vasos de barro. O Senhor poderia escolher vasos de ouro, de prata, mas é do vaso de barro que a glória do Senhor se manifesta. Porque as pessoas olham para nós e perguntam: quem é você? Mas nós sabemos quem nós somos no Senhor. Espírito Santo, vem com teu bálsamo e vai trazendo cura, mudança. Vai revelando que é uma história, Senhor, e é uma história que chega no final, aonde a glória do Senhor se manifestou. A bondade do Senhor, a misericórdia, a graça se manifestou. Obrigado, Senhor, porque aqui tem histórias poderosas que o mundo precisa conhecer. E eu oro, Espírito Santo, que cada um de nós aqui vivamos glorificando o teu nome, como somos, com a nossa história. Por isso, Senhor, usa o que nós temos, é teu. Usa, Senhor, o que a história nos deu. E nos dê, Senhor, aquilo que nos falta. Senhor, nós confiamos na tua grandeza e declaramos, Senhor, nesta manhã: Deus, é teu também. A minha dificuldade pertence ao Senhor. E nós permitimos que o Senhor seja exaltado. Por isso, Senhor, nos ajuda a caminhar em fé, a posicionar em fé, em nome de Jesus. Amém.